Olá, queridos irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Nós chegamos para mais uma semana do Alimento Diário, para a nossa conversa a respeito do volume do segundo livro dessa nova série, Nossa Missão, a Edificação do Corpo de Cristo. O título desse livro é Como Posso Ser Feliz? Nós temos um caminho muito real para ser feliz. Aleluia! Nós estamos vendo a semana 3. O título da mensagem dessa semana é A Igreja, o Corpo de Cristo. Isso é maravilhoso, porque nós temos penetrado nessas palavras que foram compartilhadas conosco, pelo nosso irmão Pedro Dong. Essa palavra profética tem impressionado o nosso coração, tem mudado a nossa vida e tem sido uma palavra muito prática, nos tirando de uma esfera apenas de contemplação para bonitas verdades, mas sem uma aplicação prática. Nós temos ganho do Senhor um caminho prático para aplicar e para experimentar tudo aquilo que o Senhor nos tem falado. Então, isso é maravilhoso. Tudo aquilo que está na Bíblia tem sido cada vez mais real e mais a nossa experiência. Isso é maravilhoso. A mensagem dessa semana, na continuação do que nós vimos na semana passada, nós estamos vendo a oração de Paulo em Efésios capítulo 1, começa, no versículo 15, e aí hoje nós vamos ver a partir do versículo 19 até o 23, e eu queria ler o início desses versículos que nós já vimos na semana passada, mas Paulo fala no 17, no 16 ele diz que dá graças por nós, fazendo menção dos Efésios nas orações dele, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do nosso chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Graças ao Senhor, o Senhor possa nos dar um espírito de sabedoria e de revelação, para realmente ver o que Deus está fazendo conosco, a expectativa de Deus de revelar a sua glória em cada um de nós, nos seus filhos. Isso é o que toda a criação aguarda, toda a criação vive debaixo de um cativeiro, aguardando que essa glória que está operando, está trabalhando em nós, essa glória tem uma operação em todos nós, ela está sendo trabalhada, produzindo em nós a glória do Pai, E quando esse trabalho da glória de Deus dentro de nós estiver finalizado, o nosso corpo vai ser glorificado e o novo homem vai se manifestar, a igreja vai estar pronta, E toda a criação vai ser liberta pela revelação da glória dos filhos de Deus. Então isso é maravilhoso, o Senhor possa realmente nos dar um espírito de sabedoria e de revelação. E ele continua no versículo 19, essa oração, ele continua falando, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que queremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então aqui nós vemos que tudo isso acontece pela suprema grandeza do poder de Deus. Essa suprema grandeza do poder de Deus, irmãos, ela está com aqueles que creem. O poder de Deus é infinitamente grande, nenhum de nós tem dúvida disso. Todos concordamos e todos os cristãos concordam que Deus é poderoso e que o poder dele é infinitamente grande. Mas que nada do que ele quer fazer, ele está impedido de fazer. Pelo contrário, o poder dele é capaz de realizar todas as coisas. Não há nada difícil para o Senhor. Mas a questão é que esse poder, em sua totalidade, está disponível para nós. Mas nós precisamos de uma chave. Como experimentar esse poder? Como que nós podemos viver esse poder, ter experiência com esse poder? Irmãos, a resposta está nesse versículo. É para com os que cremos. É a fé. A fé, ao crer na palavra, nós temos acesso a esse poder de Deus. Puxa, que maravilhoso! Nós temos ouvido a palavra do Senhor, a palavra profética
tem efeito quando nós cremos. A palavra profética traz o poder de Deus para aqueles que creem. Irmãos, por isso que quando nós cremos na palavra que temos recebido, nós somos enchidos de poder, do poder de Deus, para levar as pessoas até o Senhor. Quando nós cremos na palavra do Senhor e nós simplesmente perguntamos para as pessoas: posso orar por você? O Senhor faz a sua obra por meio de nós crermos na sua palavra. Quando nós cremos no poder da palavra, esse poder opera na nossa oração pelas pessoas. Nós oramos aquilo que nós recebemos do Senhor por meio da palavra profética. E essa oração opera no coração das pessoas, fazendo com que elas se reconciliem com o Senhor. A questão de crer na palavra é algo que nos faz vencer todas as batalhas, todas as circunstâncias. Ela nos dá poder para vencer toda a oposição contra o Senhor. Aleluia. Irmãos, e no Alimento Diário, na segunda-feira, desde a segunda e terça-feira, é falado desse poder de Deus. E algo muito importante nessa questão de crer, nós vemos em 2 Crônicas, capítulo 20, quando o rei Josafá estava numa situação muito difícil, com os exércitos da Síria vindo contra ele, e ele, desesperado, o que fazer? Nós somos poucos, temos pouca força. Ele foi orar ao Senhor. No versículo 6, ele orou: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Quer dizer, na mão do Senhor, o próprio poder está. O próprio poder e a própria força está nas mãos de Deus. Nós somos tão fracos, somos frágeis, né? No Alimento Diário, nesse dia é mencionado, nós somos como a igreja em Filadélfia, temos pouca força, mas na mão do Senhor está a própria força e o próprio poder. O que fazer? Nós somos fracos. E aí ele continuou no versículo 12: ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, nossos olhos estão postos em Ti. Queridos irmãos, é hora de colocar nossos olhos no Senhor. Como nós fazemos isso? Então, um caminho muito prático para isso é receber a palavra que Deus fala por meio dos seus profetas. A palavra que Deus envia para o seu povo, Ele faz esse envio por meio dos profetas. E foi essa a experiência do rei Josafá. Quando o profeta falou, ele disse: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, é de Deus. E aí ele foi encorajado. E aí Josafá pôde falar para o povo, né? Nós vamos, ouvir-me, no versículo 20, ele falou: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aleluia! Nós temos pouca força, mas quando nós cremos na palavra que Deus envia por meio dos seus profetas, então nós acessamos pela fé todo o poder de Deus. Não é apenas uma parcela desse poder, mas todo o poder de Deus está disponível para nós. Basta crer. É o crer na palavra que nos leva a acessar esse poder de Deus. A chave para acessar o poder de Deus é crer. Vamos lançar fora toda incredulidade, toda dúvida. Nessa semana é semana de nos arrepender de toda incredulidade, nos fazer simples e obedecer, crer na palavra que o Senhor tem falado. O resultado foi que o Senhor cuidou de todas as coisas, eles apenas não precisaram lutar, eles apenas tomaram posição, porque a batalha não era deles. Eles apenas precisaram ver o livramento que o Senhor lhes daria. Essa é também a nossa experiência quando nós cremos. Quando nós cremos na palavra que Deus fala por meio dos seus profetas. Graças ao Senhor. O Senhor é poderoso, Ele é a fonte do poder. A nós basta crer. Nós não temos força e nem precisamos ter força nem capacidade. Deus se agrada daqueles que dependem dEle.
Deus se agrada daqueles que não confiam em si mesmos, mas se agrada daqueles que dependem dele e confiam, creem na palavra que ele envia por meio dos seus profetas. Essa é a experiência dos Tessalonicenses. Já há várias semanas nós vimos isso, porque isso é algo muito importante que o Espírito vem lembrar cada um de nós em cada uma dessas semanas no alimento diário. Em 1 Tessalonicenses 2,13, nós vemos a experiência dos irmãos ali. Eles creram na palavra que Paulo falava, não como palavra de homens, mas como em verdade era a palavra de Deus. Essa palavra que era de Deus operou nos Tessalonicenses porque eles creram nela. Essa palavra operou de forma muito eficaz. Por quê? Porque eles creram. Então, essa atitude de crer na palavra é o que nos leva a acessar o poder de Deus. Os Tessalonicenses experimentaram um tão grande poder a ponto de vencer toda a tribulação que eles estavam passando pela perseguição e se tornaram um modelo para todas as igrejas. Por quê? Simplesmente porque usaram a fé. Creram no que o Senhor estava falando. Creram na palavra do seu profeta. Creram como palavra de Deus nas palavras que Paulo estava falando. Então, na terça-feira nós vemos essa diferenciação entre poder e força, porque no versículo 18, no versículo 19 de Efésios 1, fala que a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos é segundo a eficácia da força do seu poder. Então, já em outras mensagens, nós também já recebemos esse conceito e nós estamos sendo lembrados, e a preocupação do nosso irmão é que nós compreendamos isso para podermos aplicar. Então, se nós não compreendermos, como vamos conseguir aplicar esse poder de Deus na nossa vida? Então, o poder de Deus é algo que está ali disponível, mas é um poder latente. É como numa barragem, é usado esses dois exemplos. Uma é a barragem de água numa hidrelétrica, né, para fornecer energia. Todo o poder está ali naquela barragem, naquela coluna de água armazenada, mas ela precisa se transformar em força. Embora tenha grande poder naquela barragem, todo esse poder não é útil na nossa casa se não for transformada todo esse poder não for transformado em energia elétrica. Isso é feito por meio da usina hidrelétrica, até ser levado para nossas casas pelas linhas de transmissão. Os transformadores baixam a tensão para nós podermos ligar os eletrodomésticos na tomada, não é? Então, todo aquele poder na usina hidrelétrica precisava ser transformado em força para que nós pudéssemos usufruir da energia dele, não é? Para que esse poder pudesse ser aplicado na nossa experiência, ele precisa de todo esse processo. Assim também, outro exemplo que é dado é o motor do carro, né? Então, no motor do carro, ele tem toda aquela potência no motor, mas é preciso do combustível reagindo com o ar nos pistões para que o eixo possa ser girado e então o carro possa andar. A potência do motor não é suficiente, ela precisa ser transformada em força para que o trabalho de fazer o carro se locomover seja realizado. Irmãos, e aí é maravilhoso que isso é o que acontece conosco. O poder de Deus é todo para nós. Deus já deu esse poder, acesso a esse poder a todos nós, pela fé. Mas como aplicar, como ter acesso realmente a esse poder? Irmãos, é pela palavra. O combustível desse motor é a palavra profética. A palavra profética, quando é recebida por nós com o Espírito, o ar precisa reagir junto com o combustível para poder ter a explosão para movimentar os pistões no motor do carro. Da mesma forma, quando nós recebemos a palavra profética com o Espírito, crendo no nosso Espírito, há uma explosão dentro de nós. Essa palavra, ela começa a reagir em nós e ela nos impulsiona para podermos praticar a palavra, para podermos ganhar outras pessoas.
essa palavra começa a operar em nós. Esse poder se torna agora a força. É a eficácia da força do seu poder que opera em nós. Quando? Quando nós cremos. Quando nós cremos na palavra profética. Então, essa palavra profética é o combustível que o Senhor nos dá para nós podermos viver no Espírito. Irmãos, nós precisamos aprender a gastar tempo imergindo na palavra profética. Essa imersão na palavra profética não é apenas para as reuniões da igreja. Não é só para, no momento da reunião, nós nos reunimos e ali nós imergimos na palavra profética. Nós precisamos levar isso para o nosso dia a dia. Quando você pega o alimento diário, você pode imergir na palavra profética. Quando você pega as notas das mensagens, das palavras que estão sendo transmitidas toda semana no canal do Instituto Vida para Todos, então nós podemos receber esse combustível. Quando nós imergimos nessa palavra, nós lemos e oramos essa palavra, nós penetramos no sentimento dela, levando ela em oração diante do Senhor, nós nos alimentamos dessa palavra, exercitando o nosso espírito, nós usamos a fé. E aí nós cremos nessa palavra. E ao crer nessa palavra, nós recebemos o poder de Deus. Nós ficamos alegres, ficamos cheios de energia, não é? E quando nós estamos com as pessoas, espontaneamente, nós começamos a pregar o evangelho para elas. Essa frase tão maravilhosa que o Senhor nos deu, posso orar por você? Flui de forma muito espontânea da nossa boca. Por quê? Porque nós estamos cheios da palavra, não é? E ela sai com o poder de Deus, porque esse poder foi acionado pela fé, acionado pelo Espírito, e agora está nos levando a cumprir a vontade de Deus, a fazer a vontade de Deus. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Tudo isso é possível, porque o Senhor Jesus, Ele trouxe para nós tudo aquilo que Deus era. Então, em Deuteronômio 8, na quarta-feira, nós temos essa figura de Deuteronômio 8 que mostra o manancial profundo, as fontes de água e o ribeiro, mostrando para nós que nosso Deus, com todo o seu poder, é como um manancial profundo, ainda distante da superfície, inacessível aos homens que estão na superfície. Mas um dia, Cristo, Ele se fez carne. Cristo, Ele trouxe esse manancial profundo até os homens. E não só Ele se encarnou e teve um viver humano, mas o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Quando Ele morreu e ressuscitou, Ele foi glorificado. E aconteceu, se cumpriu aquilo que estava em João 7, 38 e 39. O Senhor Jesus falou que quem crer nele, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso Ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Aleluia! O Senhor Jesus hoje se tornou, depois da sua ressurreição, Ele se tornou o Espírito. Hoje, Cristo é o Espírito, que é como o ribeiro, como aqueles ribeiros de água, como os rios que saíam do jardim do Éden, não é? Para regar o jardim e se espalhavam para todos os quatro cantos da terra. O Espírito está alcançando todos nós. Todos os homens são alcançados pelo Espírito, que é o próprio Senhor Jesus. E não só isso, esses rios estão dentro de nós, do interior dos que creem nele. Olha como é importante a fé na palavra, a fé na palavra profética. Aqueles que estão imergindo na palavra profética, aqueles que estão saturados da palavra, crendo nela, eles fluem os rios de água viva. Não é maravilhoso? O que nós queremos? Queremos essa vida fluindo de nós com poder para realizar a obra de Deus. Com poder, esse poder não é da nossa capacidade, esse poder não é da nossa sabedoria humana, não é da nossa capacidade de realizar as coisas da melhor maneira. O poder de Deus vem de crermos na palavra que Ele falou por meio dos seus profetas. Aleluia! Nós temos recebido a palavra profética. Toda semana, o Espírito tem falado conosco. E essa palavra, quando cremos, faz a obra de Deus, realiza a obra de Deus. Então, esse poder de Deus, Ele usou para ressuscitar Cristo dentre os mortos. No versículo 20 fala, o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais.
Aleluia! O Senhor, Deus, usou esse poder para ressuscitar Cristo dentre os mortos. Todo esse poder, a eficácia da força desse poder, está acessível para todos os que creem na palavra. Queridos irmãos, irmãs, vamos imergir na palavra profética. Essa imersão, eu até estava falando um pouquinho antes, né? Não é só para as reuniões da igreja, mas no nosso dia a dia, na nossa família. Marido e esposa, imergirem juntos na palavra profética, crer nela, imergir crendo na palavra, isso muda o nosso casamento, isso muda o nosso relacionamento com nossos filhos. Os nossos filhos podem ser mudados pela imersão na palavra profética. Isso é algo maravilhoso, que está acessível para nós. É a eficácia da força do poder de Deus que está acessível para todos nós. Maravilhoso. Vamos praticar isso. E quando o Senhor ressuscitou a Jesus, Ele o ressuscitou, Deus o ressuscitou porque o aprovou. Ele é o varão, como fala em Atos, capítulo 2, ele foi o varão aprovado por Deus. Aleluia! Se ele não fosse, o que o Senhor Jesus tivesse feito na terra, não tivesse a aprovação de Deus, ele ficaria na morte, ele experimentaria a corrupção. Mas, porque ele foi aprovado, Deus o ressuscitou dentre os mortos, e agora ele foi designado Filho de Deus. Não apenas ele é Filho de Deus por ele ser Deus, mas agora, como um homem, ele foi gerado Filho de Deus. Isso está em Romanos, né? Capítulo 1, versículos 3 e 4. Também no Salmo 2, versículo 7, fala isso, que o Senhor Jesus, na sua humanidade, foi gerado Filho de Deus, quando Deus o ressuscitou dentre os mortos. Por que isso? Porque ele foi aprovado por Deus. Aleluia! Nós temos alguém que foi aprovado por Deus e nos justificou pela sua ressurreição. Aleluia! Ele nos salvou pela sua morte e pela sua ressurreição. Ele exerceu esse poder em Cristo. E esse poder não só ressuscitou a Cristo dentre os mortos, mas o fez ascender até a posição mais alta desse universo. No versículo 20, né? Na sequência, ele fala, fazendo assentar a sua direita nos lugares celestiais. Ou seja, Deus honrou a Cristo ao colocá-lo à sua direita, deu lugar de honra para ele, deu o lugar mais alto, acima de todo o principado, toda a potestade. Entre os anjos, tem aqueles que têm autoridade, aqueles que têm domínio sobre uma determinada área, tanto os anjos de Deus quanto os anjos caídos. Na usurpação de Satanás desse mundo, ele também tem seus anjos caídos e as suas potestades, suas autoridades. Mas o poder de Deus foi tão grande que o exaltou a Cristo até o ponto mais alto do universo. Irmãos, Cristo está acima de todo o principado e potestade. O nosso Senhor Jesus está acima de todos eles. Nós temos o poder de Deus. Nós temos aquele que tem a autoridade de Deus. Em Mateus 28, o Senhor Jesus, depois da ressurreição, ele falou para os discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Com essa autoridade, ele nos enviou para pregar o evangelho. Por isso, querido irmão, querida irmã, não tema. Nós podemos nos apegar a essa palavra. A palavra que foi compartilhada conosco essa semana está nos encorajando a não temer as circunstâncias que nos dificultam a pregação do evangelho. Nós podemos crer sem medo, porque aquele que tem toda a autoridade foi quem nos enviou. Foi o Senhor Jesus que está acima de todo o principado, toda a potestade. Ele nos enviou para fazer discípulos de todas as nações. Podemos pregar o evangelho confiando na palavra do Senhor, crendo na sua palavra profética. Isso vai nos suprir com o poder de Deus, para que essa oração, para que essa palavra possa penetrar no coração das pessoas, para que eles adquiram os livros, levem os livros, para que essa palavra continue operando no coração deles. Não tema, saia para orar pelas pessoas, ofereça os livros para eles, fazendo comportagem, o Espírito vai realizar a sua obra. Aleluia! Aquele que está acima de todo principado e potestade é conosco.
E isso continua no versículo 21 de Efésios 1. Ele está então acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Aleluia! Ele está acima de todas as coisas. Ele está acima de todo principado, toda potestade. Por quê? Porque a vontade de Deus é encabeçar todas as coisas. Ele continua no versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Aleluia! Ele está acima de todas as coisas. Então tudo está debaixo dos seus pés. Não é? Isso Cristo já realizou de forma objetiva. Isso é um fato espiritual, que tudo está debaixo dos pés de Cristo. Mas hoje, quando nós olhamos para a terra, nós não vemos tudo debaixo dos pés de Cristo, não é verdade? O que está faltando? É o que está a partir da segunda parte do versículo 22 e no versículo 23. Falei, para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus deu Cristo à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, na experiência, nós ainda precisamos que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas. Ainda há muitas coisas que não estão debaixo dos pés de Cristo. Por quê? Porque Cristo vai colocar todas as coisas debaixo dos seus pés, na realidade, na prática, por meio de nós, por meio da igreja. Ele agora é a cabeça do corpo. Ele agora é aquele que está na autoridade sobre o seu corpo. Nós precisamos agora ser sujeitos a Cristo. A primeira pessoa a ser sujeita a Cristo é a própria igreja, né? Deus quer fazer de nós, que somos a igreja, os que estão sujeitos a Ele, encabeçados em Cristo. Por meio do encabeçamento da igreja em Cristo, Deus vai colocar todas as coisas nesse universo debaixo dos seus pés. Por isso é tão importante que na nossa parte nós possamos experimentar o encabeçamento de Cristo. E como Ele faz isso? Irmãos, por isso é tão importante que nós aprendamos a obediência. É tão importante essa questão da obediência à palavra profética. É maravilhoso um versículo em Romanos 16, versículos 25 e 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre as nações. Aleluia! Essas escrituras proféticas são o registro da palavra profética. A palavra que Deus dá por meio dos apóstolos. De acordo com esses dois versículos, essa palavra é para obediência por fé. É para nós obedecermos. Por que essa questão da obediência à palavra profética é tão importante? É porque é dessa maneira que Cristo vai encabeçar a igreja. Ele é a cabeça do corpo. A sua palavra profética é a sua ordem para o seu corpo. A ordem da cabeça para o corpo não pode ser questionada. Não pode ser colocada em dúvida pelos membros do corpo. Se isso acontecer, o corpo fica inativo. E a cabeça já não tem mais governo sobre o corpo. Queridos irmãos e irmãs, a palavra profética é para a nossa obediência. E em 2 Coríntios, capítulo 10, nos versículos 3 até o 6, fala, embora andando na carne, nós não militamos segundo a carne. A nossa luta, irmãos, não é conforme a carne, não é conforme a nossa força natural. Como que nós vencemos o inimigo? Como que nós vencemos todas as coisas desse mundo tenebroso? Como que nós vamos vencer essa batalha para que todas as coisas sejam sujeitas aos pés de Cristo? Irmãos, as armas para essa guerra não são carnais, e sim poderosas em Deus, poderosas em Deus
para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Toda altivez, todo orgulho que se baseia no conhecimento humano, que na verdade são sofismas, falsas verdades, falsos argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Irmãos, como esses sofismas são anulados? Irmãos, ele continua, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aleluia! Quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós obedecemos a palavra de Cristo por meio dos seus profetas, nós vamos nos sujeitando a Cristo, vamos obedecendo a Cristo e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Uma vez que a igreja está submissa a Cristo, está encabeçada em Cristo, então toda desobediência pode ser punida. Deus terá a base para encabeçar todas as coisas em Cristo, para punir toda desobediência no universo. Satanás liderou a maior desobediência, a maior rebelião no universo, e liderou todos os desobedientes. Toda desobediência está debaixo do governo de Satanás, está debaixo da liderança de Satanás. Por isso, irmãos, irmãs, vamos rejeitar no nosso coração toda argumentação, toda altivez, todo orgulho, toda sabedoria humana que se levante contra o conhecimento de Deus que vem por meio da sua palavra profética. Se nós nos humilharmos, se nós nos submetermos, seremos encabeçados em Cristo. E vamos dar para Cristo a base, como a igreja, nós vamos dar a Cristo a base como cabeça, para colocar todas as coisas debaixo dos seus pés, debaixo dos pés da igreja. Por quê? Porque a igreja está agora sujeita a Cristo, está encabeçada em Cristo. Aleluia! E ele vai poder então cumprir todas essas coisas. Por isso é tão importante que a nossa palavra, que a palavra que nós recebemos, seja a palavra profética, seja a palavra que Deus está falando para a igreja. Há muitas palavras no meio cristão, mas nós precisamos receber e crer na palavra que Deus tem dado para a igreja, por meio dos apóstolos. Essa palavra profética é que nos levará a estar encabeçados em Cristo. Pela obediência a essa palavra, Deus vai poder encabeçar todas as coisas em Cristo. E no sábado e no domingo, nós podemos ver esse resultado da obediência e da nossa sujeição a Cristo. Nós nos tornamos o corpo de Cristo, que é edificado por meio da palavra profética, por meio da obediência, por meio dos apóstolos, profetas, evangelistas. Está em Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Ele concedeu muitos homens dons para a igreja. Para quê? Para aperfeiçoar os santos, para realizar a obra do ministério. Que obra é essa? Que obra é a obra do ministério? É a edificação do corpo de Cristo. Esses versículos tão preciosos nos mostram que o que Deus está fazendo conosco é edificar o seu corpo por meio da sua palavra. Graças ao Senhor, todas as bênçãos espirituais que o Senhor nos deu acesso, a bênção do Pai, a bênção do Filho, a bênção do Espírito, são para nos levar a estar encabeçados em Cristo, para que Deus possa ter a base para colocar todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Por isso, quando nós temos comunhão na palavra dos apóstolos, nós somos unânimes. A igreja tem unidade, a igreja cresce em unanimidade. Graças ao Senhor, a nossa unidade não será baseada nas coisas humanas, mas na palavra de Deus, na palavra profética. Aleluia! Então, graças ao Senhor, o Senhor está nos conduzindo a isso, né? Pela palavra. Em Efésios capítulo 5, tem a lavagem de água pela palavra, para produzir uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, sem ruga, mas santa e sem defeito. E no domingo, nós vemos em Apocalipse capítulo 19, o cumprimento, a noiva que se preparou, está adornada com atos de justiça. Por quê? Porque por fé e obediência, ela obteve o encabeçamento em Cristo. Por crer na palavra e por obedecer à palavra, a igreja se tornou uma com Cristo.
A igreja obteve os atos de justiça, praticou a vontade de Deus, fez a vontade de Deus. Com esses atos de justiça, ela está pronta para o casamento, está pronta para se unir a Cristo. E uma vez que se una a Cristo, ela pode lutar contra todo o governo humano, que está lá em Daniel capítulo 2, aquela grande estátua que Nabucodonosor viu, representando todo o governo humano. Agora, porque a igreja foi totalmente encabeçada em Cristo, e não só encabeçada, mas agora se casou com Cristo, se uniu a Cristo, por crer, por obedecer à palavra de Cristo, ela se tornou uma com Ele, e agora, sendo uma só pedra, ela vem e esmiuça os pés daquela estátua, e ela reduz todos os governos humanos a pó. Todo governo humano é reduzido a pó e já não há mais lembrança dos governos humanos, porque o reino de Deus encheu toda a terra. E no final de Apocalipse capítulo 20, Deus faz então a última varredura, não é? Todos os seguidores de Satanás são lançados no lago de fogo e o próprio Satanás é também lançado para dentro do lago de fogo. Graças ao Senhor, Ele varreu toda a desobediência do universo e agora o reino de Deus é para todo sempre. Então, graças ao Senhor, não só em 1 Coríntios capítulo 15, né? Fala, virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que Ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Aleluia! Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés. Ele está fazendo isso hoje, cumprindo essa palavra, executando essa palavra, por meio de nós, a igreja, através de nos submetermos a Ele. Que o Senhor abençoe você, abençoe sua família. Vamos nos sujeitar à palavra de Cristo. Vamos exercitar fé na palavra profética, crer nela, obedecê-la com simplicidade, para que o poder de Deus seja experimentado por nós e todas as coisas cada vez mais sejam colocadas debaixo dos pés de Cristo. Que o Senhor abençoe você. Jesus é o Senhor.